Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez falar sobre o nosso céu astrológico e também respondendo ao nosso Pergunte com Moderação semanal, que agora passamos a atribuir nas nossas lives para sanar dúvidas pontuais, sanar curiosidades astrológicas diversas, desmistificar lendas urbanas astrológicas que muitas vezes acontecem por aí, né? O nosso Pergunte com Moderação, nesse novo formato de observar e tirar dúvidas e esclarecimentos astrológicos, tanto para quem tem perrengues ou dúvidas em contextos do mapa astral, no contexto pessoal, mas também do que está acontecendo no céu, do que está acontecendo no período atual, ou o que vem acontecendo, até para destrinchar as nossas observações e também não criar, não entrar em pilhas de factoides, né? De viagens astrológicas, né? Boas-vindas a quem chega, boas-vindas a quem assiste ao vivo e a cores ou a quem assistirá ao longo da semana. Então, temos aí observações do pitacos, alguns pitacos do Sol da Semana. Saudações, Juliana! Saudações a quem chega. O nosso Pergunte com Moderação já está no ar. Estou aí aberto à formulação de perguntas. Quem tiver dúvidas e curiosidades, eu já vou sanar algumas que já colocaram, né? Especialmente da história do tal alinhamento, né? A conversa de alinhamento que vem tendo por aí também, né? Que estão criando lá para fevereiro a história do alinhamento, que na verdade é sim um alinhamento, mas não é algo lá tão raro, a não ser por algumas condições específicas que esmiuçaremos a respeito, né? Então, aqui algumas perguntas que já vieram, a própria Juliana já me mandou um fator de eclipse por peixes na casa 10, né, Juliana? A gente vê lá mais para segundo semestre, que é um dos movimentos astrológicos que também vão marcar o 2025, né? Então, geralmente, eclipses pela casa 10, movimentos pela casa 10, dão elucidação em contextos de atuação profissional, em contextos de trabalho ou metas de vida, né? Vai muito do que se vive no presente, no atual, mas eclipses na 10 vão ser somados esse ano, especialmente se for em peixes, na área de onde a gente vem tendo a conjunção Saturno-Netuno no primeiro semestre também, e que tende a impactar num divisor de águas até para questões de longo prazo, questões de objetivos e metas a longo prazo, tá? Também. Mas quando tem eclipse, quando tem movimentos, algumas questões se revelam, vêm à tona e desencadeiam. Você falou de formar conjunção com Vênus e Júpiter, né? Então, vale observar as casas, a área de Libra, a área de Sagitário, regidas por esses planetas, tá? Também uma propensão a desencadear, porque às vezes você não percebe algo trazendo à tona na área profissional, mas pode envolver também a área de Libra, a área de Touro, onde você tem Vênus, e também Júpiter, a área de Sagitário, regida por Júpiter, tá? Então, movimentos pela casa 10 costumam trazer à tona, especialmente eclipses, questões que vêm um tanto se revelar ou até um impacto, uma transição, né? Então, eclipses na área de Virgem e Peixes, a gente teve um eclipse em Peixes agora em setembro, né, no fim de Peixes, eclipse lunar. Então, conforme o Saturno e o Netuno vêm também em aproximação da área de Peixes, tende a já dar uma formatação, uma estruturação das questões, tá? Então, quem vem chegando, este é o nosso Pergunte com Moderação, que é a nossa famosa clínica, né? Tem ascendente em Touro e Netuno em Sagitário. Então, o ascendente em Touro, o ascendente em Touro, tem um movimento aí que Urano vem por ele, né? Então, aquela história que
muitas vezes com Urano pelo ascendente, a gente tem uma uranizada, uma carta de alforria, uma quebra de padrão, um fator de libertação para algumas coisas, ou então o nosso estilo, nossa posição também, né? Pode abrir um fator de empreender também e, de alguma forma, algo que tire um pouco do padrão, das características, até na expressão, no estilo, né? Quando o Urano está pelo nosso ascendente, às vezes a gente é chamado para dançar coisas que a gente não dançava antes, ou a degustar interesses e pautas que a gente não vivenciava anteriormente também, né? Então, Urano pelo ascendente tira um pouco do padrão, tira um pouco daquele. Urano vai chegar em Gêmeos, né? Perguntaram aí também sobre Camila, que não está aqui agora, mas ela perguntou sobre Júpiter em Gêmeos, Urano em Gêmeos. Então a área de Gêmeos ela também fica acentuada com os movimentos de Júpiter, especialmente até junho e julho. Então vale um olhar para a área de Gêmeos também, né? Para quem chegando agora, este é o nosso Pergunte com Moderação. Quem quiser já pontuar perguntas, estamos aqui de plantão, a nossa famosa clínica desafiando a nossa clínica psiquiátrica da Lucy. Lembra do desenho da Lucy do Charlie Brown? Então, fazendo uma concorrência à clínica psiquiátrica da Lucy. Então, o Júpiter em Gêmeos vale um olhar para a casa de Gêmeos que a gente tem no mapa, a área de Gêmeos, porque pode envolver um sentido de expansão, um sentido de movimento, de condição também para um upgrade na área de Gêmeos na nossa vida. Júpiter, muitas vezes ele traz uma euforia também, dependendo da casa onde for. E mais para o segundo semestre, especialmente junho, entre junho e novembro, temos movimento de Urano por Gêmeos, tá? Então, no nosso Pergunte com Moderação, uma pergunta que eu recebi da Camila, da Mila, lá do Rio Grande do Sul, a observação sobre esses movimentos de Júpiter e Urano que estarão por Gêmeos. Então a área de Gêmeos ela tende a bombar um pouquinho no ano pessoal de cada um, especialmente quem é geminiano, quem tem ascendente em Gêmeos, ou até a casa astrológica que tiver Gêmeos, quando Júpiter está por aí, até junho, julho, ela repete um movimento do lá 2013, né, onde Júpiter esteve por Gêmeos, né? Boa noite, Ana Paula. Boa noite a quem chega. Este é o nosso Pergunte com Moderação. Estamos aqui num plantão sobre esclarecimento de dúvidas. Falarei do tal alinhamento que também me perguntaram, né? A galera gosta de um frisson, de um delírio de portal com alinhamento, né? Faz uma tridimensionalidade dessas questões. Olha só, né? Que a gente vai falar do movimento astrológico aí que estão colocando, né? Então, antes de começar, tem essa questão de Júpiter por Gêmeos até meados do ano, e que impacta no sentido de expansão, no sentido de transição, no sentido de novo movimento, né? Quem está chegando, gente, façam perguntas, podem colocar aqui, porque estamos bonzinhos, estamos na nossa pauta da clínica psiquiátrica, nossa clínica astrológica de esclarecimento de dúvidas sobre o mapa ou sobre movimentos do céu, tá? Então, mesmo mais básico, mesmo mais complexo, estamos todos ouvidos. Sobre Urano, também em Gêmeos, mais para o segundo semestre, Urano é um movimento, é uma primeira passagem de Urano que ocorre entre junho e novembro desse ano e depois volta a abril para permanecer até lá 2032, né? Então, Urano, quando chega em Gêmeos, tende a dar uma revolução nas questões de comunicação, né? Lembro que quando Júpiter, por exemplo, teve em Gêmeos no começo dos anos 2000, né? Ampliou as questões de rede social, do próprio Wikipedia que foi lançado, os conteúdos de informação, de estudo, né, de formato educacional. Então, quando Urano chegar em Gêmeos, já num primeiro tempo entre junho e novembro, a gente pode perceber isso no formato de comunicação, de expansão de questões associadas à telecomunicação, ao nosso usual com
internet, TV, a gente pode acessar mais o conteúdo televisivo nos próprios ao vivo online pela internet. Então é claro que isso já acontece, mas pode ser algo mais estruturado, né? Então isso também tende a ser notado nos movimentos, nas chegadas de Urano em Gêmeos mais para o segundo semestre. Tá? Pessoal, dúvidas, perguntas, quem tiver, coloca. Quem pergunta aqui, Jaísa sobre quais signos têm aparência, jovialidade. Então depende do mapa, viu, Jaísa? Mas em geral, quem tem terra, né? O Capricórnio, Saturno no ascendente, às vezes alguma configuração associada à própria estética, à própria Vênus no ascendente ou na casa 1, né? Mas Saturno em geral, em casa 1, casa 6, né? Vai muito de cada mapa, mas às vezes você percebe figuras ou de Capricórnio, de ascendente, ou de Saturno angular, ou Saturno conjunto ao Sol, né? Com uma espécie de tendência jovial, ou às vezes elas aparentam ser velhas numa fase mais nova, por causa daquela coisa da responsabilidade, e depois vão descascando, né? Vão rejuvenescendo, né? É curioso isso. Então, geralmente, a natureza saturnina, a natureza de terra, né? Saturno na 1, Saturno conjunto ao Sol, às vezes tem um contexto da resistência, né? Da pele, porque Saturno rege pele, rege ossos. Então é possível a gente perceber tipos de imposições capricornianas, imposições de Saturno no ascendente ou na casa 1 junto ao Sol, né? Até Vênus, Saturno. Então tem às vezes um contexto saturnino. Às vezes o lado jupiteriano, sagitariano pode não ser jovial, tanto no aspecto físico, mas no aspecto lado espirituoso, né? No lado do humor, no lado, né? do estilo, né? Então isso acaba sendo também importante às vezes na tendência da jovialidade, tá? Perguntas aqui, deixa eu ver. Entrará na 12 do meu mapa quais tendências? O que? As posições em Gêmeos, Ana Paula? Casa 12? Casa 12 é a questão é uma casa abstrata. A casa 12 é uma casa abstrata. O que quer dizer uma casa abstrata, né? Então, os temas que às vezes não são tão concretos, como o lado psíquico, aquilo que é a saúde mental, por exemplo, né? A saúde, a energia psicológica, os nossos complexos e culpas, né? Que às vezes pode ter uma certa exorcizada quando tem trânsito de Urano na 12, Júpiter na 12, né? No sentido de característica, né? De posição, né? Então, quando Júpiter está pela 12, Urano pela 12, a gente também pode mudar nossa postura diante de sacrifícios que a gente faça ou de crenças que a gente lide, né? Então, isso também envolve essa perspectiva. Gabriele, Aurora, sobre o Saturno em Peixes, não, vou falar, vou esmiuçar. Então, Urano na 12, Júpiter na 12, a casa 12 ela pode ficar mais aflorada, num contexto até buscar terapia, até descobrir questões associadas à espiritualidade num contexto diferente, ou interessar por essas pautas de autoconhecimento também, tá? Então são propensões aí que com esse movimento de Júpiter e de Urano também acaba acontecendo. Um cuidado para não abusarem demais da sua boa vontade e também para você não se doar mais além da conta para quem tem vínculo, para quem tem elo. Porque às vezes quando o Júpiter está na 12 e até Urano, depois quando chegar, a gente pode aumentar uma tendência meio voluntária, por causas ou por pessoas, né? E requer um cuidado para que não haja um certo abuso da nossa boa vontade, né? Então vale esse olhar. Gabriele, Saturno na 8 em Peixe no retorno solar. Então, Gabriele, vamos tentar fazer primeiro uma ideia de quando a gente deve observar a revolução solar, tá? Revolução solar, primeiro, quando você vai olhar o seu período, vou sugerir que você priorize os trânsitos,
tá? Os trânsitos sobre o mapa natal, tá? O mapa natal, certo? Então prioriza os trânsitos primeiro, observa o mapa natal, ok. Eu observo a Revolução Solar como um complemento, um tira-gosto complementar do ano. Então vale essa questão. O Saturno ele vai ter um peso se no trânsito do mapa natal ele estiver também pela 8, ou se você tiver Saturno na 8 sobre o trânsito natal, tá? Então essa é uma questão. Enquanto ele está na 8, tem que ver quem ele rege, tem que ver onde é que está Capricórnio, porque isso pode envolver responsabilidades. Então, porque existe uma certa alucinogia com a Revolução Solar. Nossa, o meu ano, Saturno na 8, né? Medo, hashtag medo. Relax, calma e elegância. Né? Hashtag calma e elegância, calma and elegance. Decadence avec elegance. Né? Então, o Saturno na 8, ele pode envolver responsabilidades com temas da casa 8, pesquisa, vai muito do contexto. A casa 8 ela tem um quê do psicológico, de questões materiais a 2, caso você tenha relacionamento. Né? Então, o Saturno ele não está repetindo a casa. Né? Então, normalmente, não vai ficar tão marcada essa casa 8. Agora, olá, buenas, direta e indiretana. Então, aí o que ocorre? Observe se no trânsito do mapa natal você tem movimentos pela casa 8, porque aí pode potencializar algo associado a esse Saturno. Tá? Mas, em geral, a casa 8 ela tem um sentido de atenção com questões de tabus, de preconceito. Boa noite, Beatriz! Com conceito de preconceitos, com questões de tabus. É uma casa investigativa, é um ano que às vezes a pessoa pode lidar com responsabilidade de temas de casa 8, que são finanças a 2, que são seguros, que são temas de psicologia, de terapias, de algo íntimo, que às vezes tenha que lidar, que tenha que lidar com a confidencialidade. Né? Então vai. Mas observa a casa de Capricórnio, não no mapa natal, na Revolução, para entender a área de Capricórnio. Decadência avec elegância, né? Direta e indireta. Né? Então, aí observa o Capricórnio também. Né? Provavelmente, se o Saturno está na 8, Capricórnio talvez esteja na 6. Né? Se o Peixe estiver na 8 na Revolução. Então, 6 pode ser novas pesquisas que possam envolver trabalho, questões de responsabilidades de rotina. Né? Então, vale essa questão. Mas se preocupa com a casa 8 se você perceber no trânsito sobre o mapa natal situações marcantes na casa 8. Use a Revolução Solar, mas como um desempate, um fortalecimento das coisas que você vem tratando na 8, ok? Então, vale essa atenção, Gabriele. Acho que ela foi embora. Enfim, não, ela está aí, Gabriele. Então, vale esse olhar, tá? Se você tiver pautas, a casa 8 ela é uma casa, quando a pessoa tem alguma perda, alguma situação, ela às vezes lida com questões burocráticas, do luto, tal. Se não é o seu contexto, também pode ser fatores associados a terapias, a seguros, a questões materiais que você pode lidar, como cotação investigativa de um modo geral, certo? E como se tiver Capricórnio na 6, talvez pode envolver alguma responsabilidade com questões de saúde, trabalho também rolando por aí, certo? Pessoal, este é o nosso Pergunte com Moderação, nosso formato novo de live que estamos observando. Digam aí se vocês estão gostando, se vale mais interagir com perguntas, querem saber da história do alinhamento, alguém mais perguntou coisas aqui, deixa eu ver, então, eu falei do Urano em Gêmeos, do Júpiter em Gêmeos, tem também, o Cláudia perguntou do segundo retorno segundo retorno de Saturno. É interessante, viu, Cláudia? A Cláudia está aí ainda? Deixa eu ver. Segundo retorno de Saturno, é uma fase especial, uma fase de novas responsabilidades e às vezes de recompensa. Né? Você sabe quem teve segundo retorno, está no segundo retorno de Saturno?
Fernanda Torres. Fernanda Torres no segundo retorno de Saturno. Quer dizer que você vai ganhar o Globo de Ouro, concorrer, cotado ao Oscar, né? Mas, segundo retorno de Saturno, ele pode trazer uma similaridade com o primeiro no sentido de vivência. Dia 25 próximo terá todos os planetas alinhados até... Falaremos da história do alinhamento, ou direto e indireto. Eu vou falar sobre essa conversinha mole, tá? Quer dizer, não é tão conversinha mole, porque é real, mas não é para tanto, né? Tem gente que diz que vai ter um portal emergindo nas galáxias, né? Uma coisa da rodinha da bicicleta se soltando para a criança andar de bicicleta sozinha, né? Umas paradas assim, viajantes, né? Então vale essa questão. No caso da configuração planetária mostra viuvez, ou Ana Paula pergunta, às vezes é a 8, às vezes pode ser a 8, porque ela pode ter um contexto de luto, né? Mas em geral a 8, ou o regente dá 8 com muita força no mapa, né? Às vezes o regente dá 7 na 8, tá? Então você, sei lá, uma pessoa tem um signo na casa 7. Aí esse, vamos supor, um signo de câncer na casa 7, ou Sagitário na 7. Aí o regente, que é Júpiter, ou então a Lua, vai para 8, né? Pode ser uma propensão, tá? Então não é para entrar em pilha, né? Já querendo enterrar o fulano, né? Não vai ter isso tudo no alinhamento, não. Não vai ter. Então, vai ter o alinhamento, o Juliana, vai ter o alinhamento. Agora a rodinha da bicicleta se soltar para a abertura do portal mágico da Calói, né? Para tanto, tá? Senão eu vou começar a indicar vocês para a clínica psiquiátrica da Lucy, tá? A nossa Lucy cobrava alguns 5 cents para atender na clínica psiquiátrica dela, tá? Então vão com calma, calma e elegância, devagar com dor, que o santo é de barro. Ah, deixa eu ver qual que é a pergunta que eu tenho aqui. Eu tinha pegado uma pergunta aqui que alguém fez. Vamos perguntando, gente. Este é o céu das perguntas com moderação, tá? Os retornos de Saturno, né? Então, retorno de Saturno aos 59 anos, né? Você quer a rodinha da bicicleta voando para o cosmos, ou Juliana? Quanta violência, né? Então, o retorno de Saturno, tanto aos 29 como aos 58, 59, uma dica que eu sugiro é, você está com 58, 59, observa o retorno de Saturno e olha, é o retorno de Júpiter também, viu? Geralmente os dois estão em retorno. 59, desculpa entregar a idade, né, gente? A galera fala, retorno de Saturno, fala do meu retorno de Saturno. Eu vou falar, você está entregando a idade, né? Uma hora é aos 29, 28, 29, outra hora é aos 59. É isso. Retorno de Júpiter é a cada 12 anos, né? Mas quem estiver no de Saturno, né, 59, geralmente o de Júpiter está fazendo também, tá? Então vale olhar os dois. E se tiver bom aspecto com os dois, melhor ainda, tá? Melhor ainda, porque alinha as duas casas, os dois assuntos e expande alguma coisa concreta. Pode potencializar uma fase de aposentadoria, uma fase de nova carreira, uma fase de... né, agora tem a história dos 60 mais, né? Então um novo time de vida, os 60 mais, né? Então tem essa questão interessante a se observar, tá? Então, e vale o olhar... Casa 8, Leão, Saturno. Você está no retorno também, Michele? Ou está com... Eu nem vou perguntar a idade para não parecer indiscreto. Então, vale olhar a casa de Capricórnio. Quem tiver aí com 58, 59, 29, vê lá se a área de Capricórnio, a casa, o assunto da casa de Capricórnio e também da casa de Saturno, deu uma bombada, uma mudança especial, consolidou alguma questão, casamento, fase profissional, promoção, questão de saúde, né? E a área de Capricórnio também. Ao mesmo tempo, vai no 59. Se você vê que aquele mesmo assunto dos 29 está acontecendo de maneira especial no 59, ainda que de maneira diferente, tá? Porque às vezes o 29 foi meio perrengue e tal, e o 59 pode ser sussa, pode ser melhor. Né? Tem isso, tem gente que vive o retorno de Saturno melhor que o primeiro, né? O segundo melhor que o primeiro.
Tá? Então olha a casa de Capricórnio, olha a casa onde está Saturno, porque há um bom indício de uma nova questão de longo prazo a se viver. Né? Boa noite, Fati França! Michele Meirelles, casa 8, Saturno em Leão, 42. Então, Michele, lá para os 44 você tem a oposição de Saturno, tá? Que é uma fase também de desafio com responsabilidades, tá? Isso, Juliana Melo, pergunte com moderação, tá? É o nosso plágio da clínica psiquiátrica da Lucy, da turma do Charlie Brown. Então, nessa questão do retorno de Saturno, tem esse fator de olhar para responsabilidades, para situações associadas a um novo status, às vezes Capricórnio, está rindo, né? O Capricórnio, na área de Capricórnio, tendo um upgrade, tá? Podendo ter uma nova fase, um novo. Feliz Ano Novo, Tânia, para vocês também. Aliás, Feliz Ano Novo para quem não vi, para quem eu não falei, para quem só está vindo agora, está voltando de férias. Eu vou entrar de férias lá para a semana que vem, que eu vou, né? Eu vou terminar os atendimentos da galera afoita pelo Ano Novo, né? Então, você não gosta da Lúcia? A Lúcia é muito mala, né? Mas ela dava uns tratamentos de choque, né? Na turma geral, né? Então, o Saturno é isso, gente. Quando tem o retorno de Saturno, seja o 29, seja o 59, 50, 59, olha a casa de Capricórnio, olha a casa de Saturno, porque ele é suscetível a um upgrade, tá? Urano, Netuno, Capricórnio na 1. Então, Michele Meirelles, vale um olhar aí também, porque requer uma perspectiva de questão da casa onde, né, Saturno, então você passou já pela oposição de Saturno, né, os 42, né, que o Saturno já está indo para Áries, né, você já passou pela oposição. Agora que ele está em Leão, tem que ver a casa onde você tem peixes, porque não é mais oposição, mas é só um trânsito, né? É só um trânsito de Saturno, só um trânsito, né? Que Saturno e Netuno. Esse ano é especial porque tem Saturno e Netuno, tá? Gui, você poderia explicar por que trânsitos mega bons não acontecem? Claro que de vez em quando acontece, Tânia. Como assim trânsitos mega bons? De vez em quando acontece. Segundo semestre tem um Júpiter em Câncer. Júpiter em Câncer geralmente é um trânsito, é uma posição de Júpiter expansiva, né? 59 em maio, Fati França. Então está no retorno de Saturno, o segundo, tá? Então a área de Capricórnio, a área de Saturno, uma tendência de upgrade, de transição. Tá? De situação que marca questões importantes aí nessa causa. Paula Fonseca, você perguntou sobre Vênus, zona de retrogradação em janeiro, fevereiro. Deixa eu só checar. Acho que sim, em janeiro Vênus já começa a passar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que às vezes o que você eventualmente puder tratar no período que Vênus estiver retrógrado ali, né, na fase março, abril, já podem começar a dar sinais nesse tempo de janeiro, fevereiro. Tá? Então isso é possível de ser lidado, de ser percebido. Tá? Então é essa questão. Então estou vendo aqui, por exemplo, ó, Vênus em 25 vai ficar retrógrado, e de 3 de março, né? De 3 de março a até 14 de abril, né? Isso, né? 3 de março a 14 de abril. Então, por volta de 10 de Áries, né? Os 10 primeiros até o final de Peixes. Então, quando for fevereiro, né? O Paula, tá? Não é janeiro, não. É lá para fevereiro, quando o Vênus estiver 10, né? Aí vai voltar. Não, é janeiro mesmo, tá certo. É janeiro mesmo. Tá? No fim de janeiro, começando. Isso, finzinho de janeiro, tá? Zona de retrogradação. Então, são questões que às vezes já podem sinalizar para uma transição, tá?
Então, essa questão. Dia 25, vou falar do alinhamento já, gente, tá? E essa grande conjunção Netuno, Saturno em Áries será a conjunção com minha Lua em Áries na casa 7, já rolando em Áries, aproximando da órbita. Então, aí vale a casa, né? A casa 7 ela é associada a relacionamento, a vida 2, a parcerias, que pode impactar em algum sentido de novas responsabilidades. E olha a casa de Câncer também, tá? Olha a casa de Câncer também, que é a Lua regente, a Lua rege Câncer, tá? O que mais importa, Tânia? Trânsitos, progressões ou revoluções solares? Tudo, né? Mas eu dou um valor maior a trânsitos e eclipses, assim como as progressões, tá? E a revolução solar, o que eu vou observar? Eu vou observar quais casas estão em destaque marcando a revolução solar. O Sol, onde está o regente do ascendente, e vou ver se está compatível com os trânsitos, porque aí reforça a tendência de mudança, a tendência de previsão, né? Então essa é uma questão que pode marcar essa questão. Saturno, Netuno não favorece viagens nos próximos anos, ou Paula Fonseca, Saturno e Netuno pode favorecer um planejamento de questões de viagens ou até uma perspectiva até de alternância, de itinerância, tá? Shemale joia de artista, Shemale joia de artista, Saturno em peixe na 8, Júpiter na 11, Sol em touro, ascendente em câncer, Lua em gêmeos. Isso não é uma pergunta com moderação, né? Shemale joia artista. Você quer tudo isso? Tudo isso? Né? Fazer uma consulta, vamos marcar uma consulta. Mas um pitaco de Saturno em peixes. Então, possivelmente você está no retorno de Saturno, né? Se é o seu natal, então tem um indício de uma fase nova com as questões de Saturno, de casa 8 e da área de Capricórnio no mapa, né? Então tem essa galera tem moderação, galera tá na moderação, né? Galera moderada nas perguntas, se vê, só que não. Então, mas como está no retorno de Saturno, o Shemale joia de artista, se é o seu Saturno em peixes, há um tempo aí se você está no retorno de Saturno, se o Saturno estiver no fim de peixes também, é um tempo importante para estabelecer questões de longo prazo com a área da casa 8, né? A casa 8 ela pode envolver questões de terapia, pesquisa, espiritualidade, dá um olhar aí se está com alguma questão de crise em lado da família, ou de algo pessoal, mas também pode envolver finanças a dois, ou em parceria, ou em sociedade, e também a área de Capricórnio, onde Saturno está esse peixe está na 8, talvez Capricórnio esteja na 6, né? Estou chutando. Então é irresponsabilidade de questão com trabalho, uma transição, decadência, vai que elegância, não, direto e indireto. Então, vale esse olhar, tá? Então, pessoal, quem tem perguntas, pergunte com moderação. O alinhamento, vocês estão perguntando do alinhamento, né? Dia 25 é da grande conjunção, dia do meu aniversário, Na verdade, Ana, a grande conjunção, na verdade, exata, ela é em fevereiro de 26, tá? Mas, como Saturno já vai estar coladinho no Netuno, pode-se considerar conjunção também ao longo do ano entre março e final de ano, tá? Então essa questão, né, de pautas associadas a peixes e a peixes. Sol, Mercúrio em peixe na casa 3, ou Michele Meirelles, Sol e Mercúrio em peixe, Sol de casa 3 já tem essa questão da curiosidade, né? Curte uma prosa, né? Sentar na mesinha para bater uns papos, valoriza estudos, às vezes quer conhecer coisas além da conta, às vezes não sente tanta segurança com aquilo que aprendeu, ainda que já tenha aprendido muito, saiba um monte de coisa, mas às vezes pode ficar um pouco insegura por achar que precisa aprender mais, né? Em geral, Sol, Mercúrio na 3 pode ter uma tendência assim. Acontece contigo, Michele? Então, vai uma sondagem aí. Então, vamos ao nosso bendito alinhamento. Nosso bendito alinhamento. Vou tentar fazer um desenho do alinhamento aqui. Deixa eu ver, alinhamento. Então, olha só, gente. Alinhamento
O que está em vermelho aqui, ó, você vê lá, Sol, Saturno, Lua, Mercúrio e o Netuno, tá? Lá no dia 28 de fevereiro. Tá? Estuda muito, né, Michele? Então, é nutritivo para você estudar, né? É como vitamina, potássio, né? Interação com aprendizados, né? É quase terapêutico, né? Só que às vezes você pode sentir que precisa mais e às vezes você já tem uma boa dose de informação, né? Mas pode bater uma insegurança. Mas em geral o estudar é nutritivo, tem uma habilidade comercial também, uma habilidade de pode marcar questão com irmãos, Sol, Mercúrio na 3, vai e depende do mapa, tá? Olha só, gente, então a história do alinhamento, tá? Lá no dia 28 de fevereiro, a gente vai ter Sol, Saturno, Lua, Mercúrio e Netuno em peixes, tá? Porém, contudo, todavia, o alinhamento das rodinhas de bicicleta, né? Estou com Sol e Mercúrio na 3, no retorno solar. Então, Gabriele, tá vendo? A primeira coisa que você deve ver no retorno solar é o Sol. Tá? O mapa não é de retorno solar, né? Você não vai ver o Sol. Então, se o retorno é solar, priorize o Sol, né? Que é um ano interessante para novos conhecimentos, para estudos. A casa 3 também envolve papéis, documentos, coisas que também podem dar uma margem para vivência no ano. Tá? Voltamos ao alinhamento. O alinhamento, ó, tem Saturno, Sol, Saturno, Lua, Mercúrio e Netuno. Porém, contudo, todavia, Netuno não é visível ao olho nu. Tá? Então tem gente que está propagando aí, vamos ver Urano, Netuno. Não vai ver Urano nada, meu filho. Não vai ver Urano. A não ser que você pegue um telescópio ali da NASA, gigante. Não ver Urano, Netuno. Não vai ver Urano a olho nu. Fala baixinho para não decepcionar. Não vai ver Urano a olho nu. Não vai. Tá? A não ser que você vá lá na NASA, né? No planetário Ibirapuera, dependendo do horário, né? Vai ver, né? Tem gente que falando que você vai ver Urano e Netuno a olho nu. Vai não, né? Então vamos voltar lá, o alinhamento, tá? Mas tudo bem, tem uma configuração de 5 posições, Sol, Saturno, Lua, Mercúrio e Netuno, tá? Então tem um pezinho ali, a área de peixes, podendo ser marcante para experiências, questões, né? Aprender inglês, ótimo, Gabriel, ótimo para estudos, né? Então, relocação para outro lugar quando da reforma. Falaremos a respeito, Tânia, falaremos a respeito. Então, agora, o que é um alinhamento na visão astronômica? Vocês estão vendo ali, ó, alinhamento é diferente de conjunção, tá? Alinhamento é diferente de conjunção. Você não precisa... por quê? Você percebe uma sequência de posições de planetas em signos que sucedem. Tá? Aqui onde eu estou tampando tem a posição de Marte. Tá? Vou ver se eu tento passar minha tela para o lado direito, mas eu não vou conseguir. Mas o que acontece? Acontece que muitas vezes você tem um alinhamento pelo fato dos planetas estarem em signos que se sucedem. Olha lá, o Saturno em peixes, o Mercúrio em peixes, o Netuno em peixes. Você vê que Vênus está ali tapado, está em Áries, né? Depois Urano em Touro e Júpiter está em Gêmeos. Então é um alinhamento, tá? Mas não necessariamente é uma conjunção. Então muitas vezes alinhamentos são frequentes, tá? O que acontece excepcional é que tem Sol, Saturno, Lua, Mercúrio, Netuno, Vênus, Urano e Júpiter e Marte acima da linha do horizonte. Então, é um alinhamento, é uma filinha, né? É uma filinha, todos acima da linha do horizonte. Se você pegar um telescópio da NASA, você é suscetível a ver quase todos, né? Exceto ali o Plutão está para baixo, né? Também você não vai ver, né? Então, o alinhamento é isso. Às vezes são posições de planetas que estão alinhados em signos que se sucedem, né? Não necessariamente em conjunção, certo? Complicado? Complexo? Não, né?
Você vê lá Saturno, Lua, Mercúrio, Netuno em Peixes, depois você vê um Vênus em Áries, Urano em Touro, Júpiter em Gêmeos, o Marte que eu tapei aqui está por Câncer. Tá? Então isso é um alinhamento. Agora, o que eu vou dar importância, qual a órbita para alinhamento? Então, o Tânia, não tem órbita para alinhamento, porque o alinhamento ele é um evento astronômico. Tá? Não achou complicado? Direto, indireto? Então, são posições em signos que se sucedem. Então, o planeta em Peixes, um outro em Áries, um outro em Touro, um outro em Gêmeos. Então é uma linha, um alinhar. Né? Alinhei, formei uma filinha, uma fila, um alinhamento. Né? Então, eu fico do lado da direta e indireta Ana, ela fica na frente da Ana Paula na frente da... Alinhamos, mas nem sempre estão em conjunção. E isso é comum, isso é frequente. Tá? Em 2021, por exemplo, nós tivemos 6 num signo só, que foi em Aquário. Então, aquele foi poderoso no começo de 21. Tá? Esse a gente vai ter algo especial, porque tem 5. Isso, Ana Paula, eles ficam alinhados, mas não tem conjunção. Por quê? Porque o Júpiter está a 12 de Gêmeos, o Urano está a 23 de Touro, não tem conjunção. Tá? O Vênus está ali no começo de Áries, então já afastou da conjunção dos planetas em Peixes. Né? Mas Vênus vai retrogradar. Agora, quem está junto ali é Sol, Saturno com a Lua, Saturno, Lua, Mercúrio e Netuno. Eles estão em grande conjunção. Né? Esse sim. Então vale um olhar para a área de Peixes. Né? Uma conjunção especial, um stellium na área de Peixes. Tá? Então é isso. É raro? Não tanto, não é tão raro. Tá? Cada 1 ano, 2, às vezes acontece. Às vezes acontece com 4, às vezes acontece com Sol, Lua, Mercúrio e Vênus, que é bem frequente. Né? Esse março vai ter Sol, Saturno, Lua, Mercúrio e Netuno. E qual o barato de tudo isso? Né? 21 foi tenso para você de Aquário, né? Ou direta e indireta? Fevereiro teve 6. Fevereiro de 21 teve 6. Tá? Agora, tu falou em Peixes, né, Fátima? Então quem tem essa? Boa noite, Evelyn Gatita. Peixes dá 8. Então, a área de Peixes ela está suscetível a uma intensidade, a novas responsabilidades, a assuntos, a pautas. Né? E principalmente pelo fato da aproximação do Saturno com o Netuno, o marronzinho com o azulzinho verde água dali. Tá? E Saturno e Netuno é uma conjunção que não acontece há 35 anos. Só que o Saturno e Netuno eles vão ficar juntos aí até final de 2026, indo para Áries até entre março e maio, tá? Depois voltam para Peixes no fim de ano. Tá? Então, essa configuração, esse alinhamento, né? Ele vai marcar as casas onde, especialmente a área de Peixes e de Áries, que vai estar mais intensa, mais movimentada. Então a gente pode perceber descambar conflitos, né? Tensões, você vê que questões dos Estados Unidos já querendo marcar território, já querer bancar um certo poder totalitário, né? Algumas coisas assim, algumas coisas tensas, né? Uma coisa meio ninguém é de ninguém já na internet, né? Desproibir as coisas aqui, dar uma liberada, né? Porque é algum tempo aí que tem um certo choque de realidade, especialmente depois que o Saturno e o Netuno começam a fazer conjunção e depois ir para Áries. Tá? Pois é, o Fati França tem esse olhar. Né? Mas para vocês, vale um olhar na casa, no final de Peixes e entrada de Áries. Por exemplo, na Paula, casa 8, aí são questões que podem envolver a pauta de casa 8, tratativa quando está dentro do contexto de herança, quando está dentro do contexto de seguros. O que eu falo dentro do contexto? É se aquilo está em pauta na sua vida, né? Ou então de terapia, ou então de espiritualidade, ou então de finanças a dois, finanças do parceiro, né? Então é a casa 8 podendo abordar essa parte, né? Aí vai da casa de cada um, quem tiver a área de Peixes para Áries, tá? Então tem esse olhar.
né? Vale essa questão. Do lado saudável você vê como uma possibilidade de estruturação dos sonhos. Juliana, pode ser até um choque de realidade de certos sonhos, tá? Mas sim, pode envolver um contexto de cair a ficha para certas realidades ou tirar a limpo certas ilusões também, tá? Então, Saturno e Netuno tá voltando a acontecer 35 anos depois, desde 89 não acontecia, tá? Então isso é um ponto também importante para o tempo atual, porque está condizendo com algumas estruturações do mundo que ocorreram em 89, 90, né? Fim da União Soviética, Guerra Fria, lá que desintegrou o comunismo, tal. Os países da Iugoslávia que desfacelaram, o Muro de Berlim caiu, né? Só que com Saturno e Netuno em Áries, às vezes vem um pouco essas tensões de partido fascista tendo apoio lá na Europa. Então, algumas coisas meio com contexto de poder desacerbada que pode manifestar um pouquinho, né? Então, essa questão, como Saturno irá estruturar Netuno ou mesmo disciplinar? Então, na verdade, choque de realidade, né? É como se tirasse o daltonismo. Às vezes a pessoa está com uma espécie de olhar colorido sobre certas coisas. Quando Saturno aproxima de Netuno, Saturno mostra, ó, a cor é essa aqui. Aquele coloridinho lá do vai voando, contornando a imensa curva norte-sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim, Istambul. Uma coisa mais prática, ó, né? Uma coisa real dos pensamentos. Então, manifesta algumas posturas de franqueza, de poderosos, né? Então você vê o Zuckerberg já tirando a máscara para descambar o Facebook. Aí vai entrar outra história, que é de Plutão que está por Aquário, transformando o contexto de grupos e das questões envolvendo redes sociais. E aí a gente vai entrar na pauta lá na frente de Urano em Gêmeos. Então nunca é uma coisa só. Tá? É bem desafiante o planeta dos contornos com pano de fundo de Netuno. Falta de exatamente. É por aí, Juliana. Tá? Então é isso. A cultura woke pode ser freada. Woke? O que é a cultura woke, Tânia? Então, então vale essas pautas, gente. Tá? De transição. Por isso que é o que eu disse para vocês do alinhamento. O alinhamento, na verdade, não quer dizer conjunção. Alinhamento são posições que fiquem numa sequência de movimentos em signos que se sucedem. Tá? Então lá para fevereiro você vai ver Júpiter em Gêmeos, Urano em Touro. Né? Alguns planetas vão estar mais vezes, Saturno, Mercúrio, Vênus, Júpiter. A gente pode ver 3 ou 4 a olho nu. O que astronomicamente é bacana, é especial. Mercúrio não vai dar para ver, que Mercúrio é difícil de ver porque ele está muito junto ao Sol, né? Então ficou ofuscado, né? Sua casa 9 que é em peixes. Sua 9 é em peixes, Ana Paula. Tem que ver se a casa 9 começa no meio de peixes, tá? Então esse elemento vai alinhar a Vitória. Teu Vitória, né, Tiago Cordeiro? Vitória na Bahia, né? Cuidado com a Fatal Models, hein? O patrocínio lá das Casas da Luz Vermelha, lá do seu time. Então, aí o Saturno, Netuno pela 9, aí são questões de conhecimento. Ou direto e indireto. Você gostou do Decadência vai com elegância? Calma e elegância na jogada, né? Então a história Então Saturno e Netuno na 9, por exemplo, são questões de fé, de religiosidade, são questões jurídicas, se tiver pendência jurídica para tratar, pode ser um planejamento de viagens a longo prazo ou de projeto para contato à distância, né? As questões associadas a Paula, né? Tá com Saturno e Netuno na 9 também, que a gente falou, né, Paulo? Então vale esse olhar da casa 9 também com as questões de fé, de conhecimento. Quem é da área educacional, por exemplo, tem Saturno chegando conjunto a Netuno na 9, pode ser alguma responsabilidade dentro do contexto
Débora Blando, é do Lobão essa música, o Lobão é o original. Tá? Decadence avec elegance. Né? Então, né? Uma hora a gente faz um karaokê. O Saturno Netuno na 9 tem tem esse quesito do conhecimento. Então, quem é de uma área de conhecimento, quem é de uma área jurídica, pode ter um senso de responsabilidade. É do Lobão, Diranira. Tem um senso de responsabilidade que pode marcar essa fase também. Tá? Pode ser testado o conhecimento, certo? Então, pessoal, 50 minutos de live já, hein? Falando de pergunte com moderação. Né? Quem tiver perguntas finais aí, estamos pelas últimas, tá? Fati França está rindo, Lobão. Saturno e Netuno será um vixe atrás de eita. Né? E é uma conjunção que vai até o fim de 26, vai 25 e 26, assim como foi lá em 80, fim de 88 até a entrada de 90. Você imagina o que aconteceu naquelas épocas, né? Mudou a moeda, o cruzado voltou cruzeiro, Collor, né? Muro de Berlim, União Soviética, bababá, né? Se quer fazer uma leitura, Ana Paula, será uma honra, tá? Saturno sapateou no seu ascendente, agora na 1 vai encontrar Netuno. Beatriz, então, às vezes são responsabilidades que assume, né? Quem está com Saturno na 1 conjunto Netuno, Saturno conjunto ao Sol, é o alinhamento das rodinhas da Calói. Então, Saturno na 1 pede uma atenção com o ritmo, uma disciplina com a questão do corpo, né? Faz um pilatezinho, vai cuidar da artrose ou da coluna, não vai sentar errado, porque pode dar uma fragilidade na lombar aí, né? Um mau jeito nas costas, vai alongando aí, né? Vai fazendo alongamento. Se Saturno estiver na 1, ó, Saturno estiver na 1, Saturno estiver conjunto ao Sol, ó, alonga aí para não trincar, viu? Para não dar uma rigidez, ó. Né? Dá uma alongada, porque é bom, tá? Que quando Saturno passou pela minha 1, deu uma artrosezinha no pescoço, tá? Calói faz a primeira, Ana Paula, eu tive Monarca e tive Calói. Você vai cuidar da artrose mesmo, Fátima? Puxa vida, hein? Só tava brincando, alguém praga não, calma. Tô revelando as artroses da galera, a coluna, né? Então, Saturno sobre o Sol, Saturno na 1. Até quem tá no retorno de Saturno pode dar um olhar com a rigidez, com ritmo, uma atenção com responsabilidade e disciplina para o corpo, tá? Então é um pouco isso, é como uma auditoria, um aviso, ó. Né, vai dar uma cuidadinha, senão vai começar a doer, um ossinho ali, né, uma coisa aqui no ombro, né, então vai dar uma alongada, um pilates, fortalecer, né, fortalecer a coxa, fortalecer o bíceps, o braço, né, joelho, né, então joelho é regido por Capricórnio, por Saturno, né, então tem esse olhar a ser notado, tá? Então, pessoal, pergunte com moderação, estamos terminando. Quem tiver alguma última aí a fazer, tá? Se não, tento responder. Júpiter em Peixes na 8, ou Segusmão? A 8 tem um fator de crenças, crenças na espiritualidade, né? Terapias, né? De questões que envolvam tabus também. Geralmente Júpiter em Peixes na 8 lida com herança ou com questões de temas de casa 8, né? Vale um olhar aí também para essa questão dos temas de espiritualidade, que até você pode ser autodidata ou então se aprofundar, curtir, né? Ir a fundo nas pautas de casa 8, né? Tem um lado de pesquisa, de aprofundamento, né? Até porque joelho, a galera tá falando do joelho, doeu o joelho hoje, gente, né? Tem uma pauta de Saturno. Então, quando Saturno tá junto ao Netuno, tá junto ao Sol, tá junto ao ascendente, ou quem tá no retorno, vai dar uma cuidada aí nas articulações, né? Vai fazer um alongamento, vai fazer né? Umas precauções, umas prevenções, porque pode começar a dar sinais, né? Pode começar a dar uns sinaizinhos de um mau jeitozinho, uma dorzinha ali, né? Então vale uma prevenção, certo?
Pessoal, perguntas, quem não tiver, quero agradecer a todos, quero agradecer aí a presença de vocês, espero que tenham gostado desse formato de dúvidas, pergunte com moderação, tá? Quem tiver depois pode mandar uma mensagenzinha que dependendo se ela for uma pergunta moderada, a gente responde, né? Gabriel, eu ascendente em Capricórnio e Saturno em Áries, não tive problemas sérios nos joelhos e dentes. Pois é, tá vendo, Gabriel? Então, é a área que rege o corpo, né? De, da naipe geral que tem Saturno, né? Obrigado, Juliana. Feliz ano novo, Fati França. Obrigado, direto e indireta, Ana, Tânia. Tá vendo o exemplo da Gabriela lá, ascendente em Capricórnio e Saturno. Saturno em Áries na 1. Saturno pode estar em Áries na 1, né? Se o ascendente é Capricórnio, a 1 é em Capricórnio. Mas tudo bem. Assim, o Saturno está em Áries. Então, dá a propensão, né? O ascendente em Capricórnio, quando o Saturno passa ali, né? Ou naturalmente, a pessoa naturalmente tem uma predisposição a uma sensibilidade maior nos ossos, no joelho, tá? Então vale esse olhar. Que bom, Tânia, feliz que gostou. Boas férias, Juliana, obrigado. Na casa de um querido coleção. Ah, você tá na. Olha que legal, Juliana. Bacana, dê saudações astrológicas. Passou muito rápido, fazia tempo que eu não conseguia pegar ela. Que bom, Ana Paula. Vamos fazer outras aí quando der, se não na semana que vem na outra, tá? Isso aí, né, Gabriele? Prevenções. Boa noite, Paula. Boa noite, Beatriz. Ótima semana. Galera, Tânia, Juliana, direto e indireta, Ana Paula, pessoal, Fati França. Galera, obrigado. Ótima semana a todos. Um abraço.